Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira live. Já tem uma pergunta aqui, é a primeira live da história? Sim, da nossa história é a primeira live. Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, Pastor Marcelo, eu, seminarista Samuel, e a gente abriu esse espaço aqui para a gente poder conversar um pouco. É um bate-papo, a gente vai recebendo seus comentários aqui e vamos conversar um pouquinho sobre salvação, graça e obras.
E aí, ó, depende de vocês, as suas perguntas, seus comentários, e a gente quer a ajuda de vocês aí para poder seguir. É ou não é, pastor? Olá, pessoal. Como o Samuel disse, é a primeira live nossa, então a gente está aprendendo. Sejam bonzinhos conosco, tá bom? E mandem suas perguntas aí para a gente poder conversar, para a gente poder interagir. A gente está feliz de estar aqui com vocês, podendo proporcionar esse encontro para nós todos, né? E vamos bater papo, vamos conversar. Boa. Pessoal, hoje a gente até estava comentando aqui antes de começar a live que a gente gravou também um pouquinho antes a aula da Escola Dominical. Então, o tema da aula da Escola Dominical desse domingo é especificamente esse, a conversão, a experiência da conversão. Então, não deixem de acompanhar, não deixem de assistir. Curtam as nossas páginas do Facebook, do Instagram, do YouTube. Lá vocês vão receber todas as informações. A gente está produzindo os vídeos, a gente está tendo o máximo de cuidado para não deixar faltar nada para a igreja no que diz respeito ao conteúdo. Então acompanhem lá que vai ser muito bom. Bom mesmo. Aí, pessoal, quem já está logado aí, quem já está assistindo a live, se quiserem mandando perguntas, a gente já vai começar a responder assim que chegar as primeiras. Pastor, a gente vai falar sobre salvação e essa relação graça e obras, né? A gente até brincou um pouco antes aqui, poxa, às vezes é um negócio meio polêmico, pode provocar alguns sentimentos em algumas religiões, mas nosso objetivo aqui não é ofender ninguém, não é... E também colocar o nosso ponto de vista. Exato, exatamente. Quando você coloca o ponto de vista, não necessariamente você está querendo agredir o outro, você está apenas colocando o seu ponto de vista, né? Sim. Não em relação ao outro, é em relação àquilo que a gente crê, é em relação a como a gente entende esses textos da Bíblia que falam acerca desse assunto, né? É o nosso pensamento, né? Porque às vezes fica muito genérico, né? O pensamento evangélico, né? A gente fala de igreja evangélica no Brasil, imediatamente já algumas ideias, alguns estereótipos já vêm à mente. Mas talvez a gente tenha ficado fora um pouco da mídia aí por muito tempo, né? E aí esses estereótipos vão pegando. Eu acho que mais do que a gente desconstruir a verdade do outro, a gente está aqui para apresentar aquilo que a gente acredita. Somos uma igreja reformada, uma igreja com um pensamento teológico muito bem estabelecido, muito claro e, acima de tudo, muito bíblico. Então não tem por que temermos, né? É interessante que, por conta desses estereótipos todos que você mencionou, muitas vezes quando as pessoas vêm falar comigo acerca do que é ser cristão, eu escuto muitas vezes esse tipo de pergunta: por que na sua igreja não pode fazer nada? Como assim não pode fazer nada? Quem te falou, né? O cristão, ele pode fazer muitas coisas, né? É que esse nada que muitas vezes que as pessoas falam, Samuel, também eu entendo que muitas vezes as pessoas também diminuem demais o que é prazeroso, o que é bom da vida, né? Então às vezes as pessoas falam assim: vocês não podem dançar, vocês não podem fumar, vocês não podem beber. Você vê, a vida cristã é muito mais do que isso. E não é uma questão de não poder também, viu? Principalmente com relação ao cigarro. Eu já não tomo bebida alcoólica, convivo com irmãos que tomam seu vinho, sua cerveja, não tenho nada contra isso. Mas é uma questão, não é questão pura e simples de não poder, também é uma questão de não querer também. Exato. Né? De escolhas, né? Não é que eu simplesmente não posso, mas eu não quero. O jeito como eu encontro alegria, como eu encontro prazer, é outro. Respeitando o seu, mas a minha maneira é outra, né? Sim. E é uma coisa interessante, né? Porque a Bíblia fala muito de alegria, a Bíblia fala muito de satisfação, a Bíblia fala muito em ter prazer no Senhor, em desfrutar do Senhor. E até na palavra, na lei, né? E eu gosto muito do C.S. Lewis, quando ele fala, né, que trocar o prazer em Deus pelo prazer fora de Deus é a mesma coisa que trocar uma brincadeira com barro na calçada
por uma praia. A gente sabe que existe uma praia, a gente quer desfrutar dela. Tudo o resto para nós não parece tão prazeroso assim, né? Então é uma questão interessante. O pessoal eu vou ler aqui alguns comentários, o pessoal tá mandando um boa noite, tem a galera de longe aqui, pessoal lá da IPI do Rio Acima, pessoal da nossa igreja, família Terceira IPI tá por aqui também. Tem alguém aqui que mandou um abraço para você, pastor. Um tal de João Leno. Não aquele. João Leno, que João saudade, Leno tá por aí, cara. Que saudade de você. Falou que sua barba tá abraâmica. Não, cara, eu cortei ainda, João Leno, ele até fez eu cortar. Ela tava de fato como eu gosto, mas de vez em quando ele até faz eu dar aquela tosada na barba. E hoje ela tá baixinha, mas ela tava bonitona. Tava bem bonitona. Saudade, cara, saudade de você. O pessoal tá mandando os cumprimentos, boas noites aqui. Pessoal, muito obrigado por estar participando com a gente aqui. Vão mandando também seus comentários, vão mandando suas perguntas aí, que a gente quer, à medida do possível, a gente quer responder a todos e fazer com que essa live cumpra o seu propósito, né? Da gente interagir aí, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Um abraço para a Odila também. A Odila passou por um momento difícil esses dias, né? Odila, que Deus esteja com você e com toda a sua família, viu? Estamos orando por vocês, viu, Odila? Deus conforte a vida, o coração de vocês nesse momento, viu? Pessoal, estamos aguardando algumas perguntas aqui. A gente tem alguns temas para começar. Se vocês não mandarem as perguntas ainda, a gente vai introduzindo as nossas. Eu e o Samuel começamos a perguntar um pro outro aqui. A gente não conseguiu responder muito. Valdinei Palomo, boa noite, Valdinei. Rodrigão, ô Rodrigo, e aí, cara? Como é que vai? Vamos caminhando. O João também tá por aí. Joãozinho, o João não veio aqui na igreja hoje para participar com a gente. João Novaes? João Novaes. Esse é um queridão. Nosso presbítero querido. Pastor, já começaram aqui com algumas perguntas, vamos lá. Porque o pessoal quer que a gente pare de enrolar. Primeira pergunta, o que podemos entender por graça? Talvez tenham pessoas aqui que não são do meio cristão, né? E não entendam como os termos. Entender por graça. Vamos lá. Olha, de maneira bem simples, graça é um favor imerecido. A graça, eu gosto de uma expressão que eu já vi algumas vezes, quando uma pessoa me disse mais ou menos assim, que graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E que misericórdias dá aquilo que nós não merecemos. Então, com relação à graça salvífica, a graça da salvação, é porque cada um de nós não merece o perdão de Deus. A Bíblia nos ensina que o pecador, ele não merece o perdão de Deus. Ele não consegue alcançar o perdão de Deus por si só, por conta dos seus remorsos, por conta dos seus arrependimentos temporários, né? Mas Deus, por graça, nos oferece o perdão em Cristo, mesmo que nós não mereçamos. Por amor, por graça, em Cristo nós somos alcançados pela graça de Deus. Ninguém merece a graça de Deus, ninguém merece, mas nós somos agraciados por Deus. Eu penso também sobre a graça, que a graça ela é uma escolha de Deus, né? Deus, independente de qualquer outra fonte de influência, Ele escolheu alcançar os perdidos. Graças a Deus que nós estávamos entre eles. Então, eu acredito muito nisso, né? Esse movimento unilateral, né? Um movimento exclusivamente de Deus em direção a nós, como você bem falou, sem merecimento, sem que a gente apresentasse qualquer tipo de mérito, qualquer tipo de característica que chamasse a atenção de Deus. É um famoso favor imerecido que nós recebemos de Deus.
Temos algumas outras perguntas chegando, eu vou tentar ir pela ordem. Essa pergunta sobre a graça, a Thalita que mandou. Tem uma pergunta aqui da Jéssica também. Alguém que é salvo pode em algum momento perder a salvação? Essa é daquelas, hein? Responder simples e rápido? Eu gosto de uma resposta. Vamos lá, se você vai usar a mesma que eu. Não. Não, muito bem. Não pode. Por quê? Porque Cristo nos resgatou para a vida. E há muitos versículos bíblicos que contam disso, né? Jesus diz, ele orando ao Pai, conversando ao Pai, ele diz: aqueles que tu me deste, nenhum escapou da minha mão. Ninguém escapa das mãos de Cristo, né? Aquele que é salvo para sempre. Definitivo, né? Eu entendo essa pergunta assim, sabe? Porque muitas vezes tinha um termo que a igreja usava, faz tempo que eu não escuto, mas tinha um termo que a igreja usava até uns 25, 30 anos atrás, que era o famoso crente carnal. Lembra disso? O crente carnal. Esse aí é crente carnal. Quer dizer, estava na igreja e saía da igreja, caía pro mundão velho aí. Como se nada tivesse acontecido. E ninguém suspeitava mais que era cristão, que era crente, né? Olha, a gente vê na parábola do filho pródigo que o pai permitiu que o filho fosse viver a sua vida como ele bem entendia. Mas o que acontece com esse filho? Ele volta. Ele vai voltar. Então eu acredito que aqueles que são salvos de verdade, eles por vezes podem enlouquecer e tentar andar por outros caminhos. Podem, Deus permite, né? Mas se eles de fato são salvos, eles retornarão. Eles retornarão arrependidos, eles buscarão a Deus de novo. Agora, há aqueles que não voltam nunca mais, né? A esses que não voltam nunca mais, a pergunta que eu me faço não é se eles perderam a salvação. A pergunta que eu me faço é se em algum momento eles de fato foram salvos. Né? Porque a gente pode aderir a um movimento religioso por simpatia. Né? Mas exato. Quem de fato é salvo não perde a salvação. Eu gosto muito de uma resposta do Russell Shedd, quando perguntaram para ele se alguém que é salvo pode perder a salvação, ele respondeu com uma outra pergunta, né? Depende de quem salvou. Porque se foi Jesus Cristo o autor dessa salvação, de maneira nenhuma. E às vezes o que eu penso, pensando nisso aí que você falou, é que às vezes a gente se acha o próprio Salvador, né? Então se a gente é o nosso próprio Salvador, se eu sou meu próprio Salvador, essa salvação está fadada ao fracasso. Mas se é Jesus Cristo o Salvador, a obra de Cristo é completa. Completa e não eficaz, tem como, uma vez conhecido o amor de Deus, a graça, a misericórdia, essa coisa que atrai, e não tem como conhecer e resolver abrir mão, né? É a tal da graça irresistível. E essa pergunta que nada nem ninguém, nem nós podemos nos separar permanentemente do amor de Deus, uma vez que esse amor envolveu as nossas vidas. Deixa eu só dar um toque para o pessoal, porque a gente está aprendendo a mexer com as coisas aqui. Já curtiu a pessoal? Se vocês ainda não curtiram a página, façam isso, vai facilitar muito para a gente fazer os comentários, para a gente ler o seu comentário e poder dar uma resposta aí. O pessoal está mandando um abraço também, o José Carlos, Zé lá da 11ª IPI. Zé, um abraço, querido. Passou por uma luta também e conquistou uma vitória maravilhosa. Bênção para você aí. Esse é o cara. Vamos para mais algumas perguntas aqui. Tem alguma aqui que eu já anotei. Essa pergunta sobre perder a salvação, a Jéssica que fez. Obrigado, Jéssica, também conhecida como Meu Amor. A Litéia fez alguma pergunta? A Litéia não mandou nenhuma pergunta ainda. Tem uma pergunta do Marcão aqui, do Marco Antônio. Ele perguntou se a salvação ela é uma condição ou se ela é um fato. Salvação é uma condição filosófica, essa pergunta. Rapaz do céu, traduz para mim isso. O que você entende por fato, o que você entende por condição? Então, Marcão, a gente vai elaborar bem essa pergunta sua aqui, tá?
Olha, me ajuda a te ajudar, Marcão. Dá uma traduzida na pergunta, por favor. Enquanto você manda, Marcão, a gente vai seguir para uma outra aqui, que é a pergunta do presbítero João, também conhecido como meu sogro. Só parente tá na live. Será que a família entrou na live? Ele pergunta se todos os crentes serão salvos. Acho que tem a ver com isso que a gente acabou de falar também, né? Dessa questão em quem nós cremos, se realmente somos esses crentes. Eu gosto, Sá, de uma coisa que vem do calvinismo, que fala sobre a igreja visível. Eu entendo a pergunta do João, se eu entendi a pergunta do João, eu acho que ele está querendo dizer assim, crentes enquanto todas as pessoas que frequentam uma igreja, né? Então tem uma coisa no calvinismo que fala sobre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, quem é? São todas as pessoas que estão reunidas num culto. Seja quem for, um culto em praça pública, pessoas chegam, encostam ali. Bom, ali se tornou uma igreja visível, você vê as pessoas. Mas dentro desse povo, no meio desse povo, há aqueles que verdadeiramente são salvos por Deus, que aí é a igreja invisível, a igreja que só Deus tem conhecimento, né? Só Deus sabe quem faz parte da igreja invisível. Agora, o que eu posso dizer ao João também é o seguinte, João, nem todo mundo que se diz crente é de fato crente. Exato. Né? Acho que essa é uma grande questão, né? Consegui encontrar aqui. A Cássia tinha mandado uma pergunta, mas por alguma razão não estava aparecendo no computador, no celular apareceu. Ela pergunta o seguinte: quem não se batizar e morrer sem Jesus, mas foi uma pessoa boa, só fez o bem, essa pessoa será salva? Então deixa eu tentar interpretar aqui. A Cássia está fazendo uma questão hipotética de uma pessoa que viveu, fez apenas as coisas boas, foi uma pessoa boa, porém ela nunca se batizou e morreu sem Jesus. Essa pessoa será salva? Bom, acho que aqui talvez tenha duas questões. Uma relacionada ao batismo, quanto talvez a influência, a interferência de ser ou não batizado poderia causar a salvação da pessoa. Primeiro que em relação ao batismo... E essa pergunta, esclarecendo para a Cássia, ela vai bem na linha que a gente crê, reformada e calvinista, tá, Cássia? Sim. A questão do batismo, muito importante isso, porque nós entendemos o batismo como uma graça de Deus, como presente para nós, e que simboliza algo maravilhoso, uma realidade de salvação. Alguém que creu em Jesus Cristo, que recebeu a Cristo como seu Salvador, e o batismo é um símbolo maravilhoso, um símbolo de uma realidade, algo que representa essa realidade. Portanto, o batismo por si só, sem o crer em Jesus Cristo, não tem efeito de salvação. O texto que Jesus fala isso, ele fala que se creres e forem batizados, serão salvos. Mas se não crerem, então não serão salvos. Então a condição principal para a salvação é a fé. A condição é a fé. E aí eu entro no outro ponto que a Cássia comenta, que é a pessoa teve uma vida pelo que ela deixa entender, que visualmente, ou pelo menos o que as pessoas podiam conhecer dela, era uma pessoa boa, que fazia o bem e que não demonstrava, né, maldade em seus atos. Se essa pessoa morrendo sem Cristo não será salva. Olha, a salvação é pela fé em Cristo. Nós acreditamos que as obras não salvam. Eu conheço pessoas que são bons cidadãos, boas cidadãs, e algumas delas afirmam que sequer acreditam na existência de Deus, mas são boas pessoas. Mas a Bíblia nos ensina que a salvação é por meio da fé, e também sem fé
sem fé em Cristo, sem ser levado à fé em Cristo, nós não vamos entrar na presença de Cristo. Independente de se tenhamos feito só coisas boas ou só coisas ruins. Por exemplo, o ladrão da cruz. Olha, o ladrão da cruz, dois ladrões foram crucificados ao lado de Jesus Cristo, e um deles zombava de Cristo e o outro falava para o colega lá, viu? Nós estamos aqui porque merecemos. Nós levamos uma vida criminosa e estamos aqui porque merecemos. Então, quer dizer, ele não fez nada de bom, ou pelo menos o que ele fez de bom não foi anunciado ali. Ele também não foi batizado, mas ele creu em Cristo. Ali na cruz, perto da sua morte, no momento da sua morte, ele creu em Cristo. E Cristo falou para ele: hoje mesmo você estará comigo. Estará comigo. Não foi porque ele fez coisas boas, nem porque ele foi batizado. Não dava para ele ser batizado ali. Mas porque ele creu em Cristo, pela fé. As obras são importantíssimas na vida do cristão. O cristão não pode deixar de realizar isso, porque a Bíblia diz que nós somos preparados para toda boa obra. Mas a partir da experiência de conversão a Deus, fazemos aquilo que Deus determina para cada um de nós fazermos. Mas a salvação é graça de Deus mediante a fé em Cristo. Ninguém merece, é por graça de Deus e não é pelos nossos méritos. Ninguém é salvo por mérito. O mundo é salvo por conta da graça. Vou pedir pro nosso diretor colocar no GC lá o texto só para ficar marcado ali, eu vou ler Efésios 2:8, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É um dom de Deus. É um versículo muito que bem resumidamente, ele defende completamente essa ideia, né? Acho muito interessante o termo que Paulo usa. Isso não vem de vocês. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. É a manifestação de Deus nas nossas vidas. Por isso, as boas obras sem Cristo são pura e simplesmente boas obras. Que bom que elas existem. A sociedade com certeza é melhor por causa disso, mas em relação à salvação, é a fé em Cristo, é a graça. E voltando ao batismo, o batismo é um presente de Deus para que a gente possa gravar nas nossas vidas esse momento tão especial, né? Agora, se eu tenho um amigo, uma amiga, algum parente, alguém que eu amo, que encaixa-se nessa condição, que é uma boa pessoa, mas não quer saber de Cristo, o que eu tenho que fazer com relação a isso? Dobrar meu joelho no chão e diariamente clamar a Deus que alcance essa vida com a graça. Exato. Aí fica também a dica para todo mundo, né? Se a gente conhece alguém que não conhece Jesus Cristo e a gente ama demais, mas que a gente sabe que ainda não conheceu a graça de Deus, precisamos falar do amor de Cristo para eles. A salvação depende disso. Fulano é tão boa pessoa, e agora cabe a nós orar por essa pessoa, orar sem cessar para que Deus alcance essa pessoa com a graça. Amém. Vamos seguir aqui. Graças a Deus está movimentado o negócio. Chegaram mais perguntas. Uma pergunta do Tiago, falando aí mais uma vez sobre a obra, as obras. Se as obras ajudam a alcançar a salvação. Tudo bem, as obras elas não são elas que causam a salvação, mas elas ajudam. Dá uma forcinha para a gente chegar lá. Olha, o ladrão da cruz conta que não. Tem um rap, eu não lembro o autor agora, mas que ele fala que quem inaugurou o paraíso era bandido, né? Então o cara não teve tempo de fazer nada de bom, né? Eu vejo... Olha, gente, nós não estamos dizendo que as obras não são essenciais, viu? Exatamente. São sim. Não coloquem fora de contexto. São sim. As obras são essenciais. Nós devemos fazer boas obras. Mas que elas a princípio não são elas que vão ajudar, é Cristo, somente Cristo, é somente pela fé. Salvação é graça, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, e a partir dessa salvação as obras são essenciais, porque a Bíblia diz o seguinte: pelo fruto conhecereis a árvore. Então nós temos, enquanto cristão,
obrigação de darmos bons frutos, porque isso mostra que nós de fato somos cristãos. Mas quem faz coisas boas, continue fazendo, viu? Uma coisa é importante essa pergunta, né? Porque às vezes existe essa pressão dentro da comunidade, dentro da igreja, do mundo evangélico, né? Mas a obra, as boas ações, as boas obras, o servir ao próximo, o amor ao próximo, na verdade ele é uma consequência da salvação. É uma consequência. A gente faz disso como gratidão, como resposta a Deus pela sua maravilhosa salvação. Eu até entendo um pouco da pergunta do Tiago, viu, Samuel? No sentido em que a gente ouve falar muitas vezes que em determinados lugares, determinados líderes religiosos, eles tentam associar a salvação a algum tipo de prática ali que ele exige, que ele determinou como essencial. Exato. Né? E que muitas vezes isso serve como também uma maneira de prender o povo, né? Olha, cuidado, se você não me obedecer, se você não fizer o que eu mando, hein? Né? Então quem manda é Cristo. E isso era uma realidade da qual a gente já foi liberto, né? Isso extrapolado, né, ao extremo era o que era vivido na Idade Média. A Idade das Trevas, que ficou assim conhecida, né? A negociação da salvação, do perdão. E graças a Deus, como uma igreja fruto da Reforma Protestante, isso é algo que nós estamos intelectualmente e vivendo a liberdade fruto disso. Né? E é importante também frisar mais uma vez que nós estamos aqui, nós estamos falando de nós. Estamos falando da maneira como nós acreditamos. E uma coisa que é muito importante é o seguinte: se nós afirmamos que acreditamos dessa maneira, cabe a nós imediatamente viver isso que nós afirmamos. Com certeza, né? Com certeza. Que então, não é um discurso. Então nós respeitamos todas as pessoas, né? Mas nós acreditamos desse jeito, e se acreditamos de fato desse jeito, torna-se uma obrigação que eu, você, vivamos dessa maneira. Isso aí. Vamos para mais uma pergunta aqui. Tem uma do Pedro. Pedrão, nosso amigo também aqui da igreja. Tá pertinho da gente aqui, na verdade. Quase que deu para ele vir aqui na porta fazer pergunta pessoalmente. O Pedro ele pergunta o seguinte: se existe diferença entre ser familiarizado com Deus e ter intimidade com Deus. Se existe qual que é essa diferença? Né? Que a diferença existe, com certeza existe. Eu entendo que sim. Né? Para mim, familiarizado, no meu entendimento, familiarizado é quando eu tenho um conhecimento até por si, superficial de um determinado assunto. É interessante porque nós vivemos em o mundo, né, principalmente o mundo ocidental, é um mundo totalmente cristianizado. Nós fomos colonizados por países cristãos, nós vivemos uma cultura cristã, bem ou mal, bem de uma forma, infelizmente, cada vez mais longe da vontade de Deus, mas nós nascemos nessa cultura. Quem tem um pouco mais de idade aí, como é o meu caso, estudou numa época que a gente tinha aula de religião nas escolas. Então, ser familiarizado com Deus é algo na nossa sociedade muito comum. Mas isso não implica ter intimidade com Deus. Até porque na nossa sociedade, até quem não é cristão acaba vivendo com muitos costumes cristãos por conta de ser uma sociedade que foi colonizada dessa maneira. Então, eu não sei se foi esse o sentido que o Pedro deu na pergunta, mas para mim, familiarizado é aquele que sabe algo sobre, né? Às vezes alguém pergunta para mim: Marcelo, você está familiarizado com tal assunto? Está sabendo de tal assunto? Estou, mas não estou profundamente. Não é minha especialidade, mas eu sei. Agora, intimidade com Deus é diferente. Intimidade com Deus vem da comunhão com Deus. Intimidade com Deus vem de uma oração bíblica iluminada pelo Espírito Santo de Deus, vem da oração com o espírito quebrantado diante de Deus, vem da meditação na palavra de Deus, na presença de Deus, né? Aquilo que nós falamos das práticas espirituais, né? De ler a Bíblia, orar, jejuar, né? Então a intimidade com Deus vem
a partir do momento que nós vamos caminhando com Deus, caminhando com a palavra de Deus, em oração, conhecimento bíblico, né? E buscando a intimidade, né? Buscando cada dia mais orar e caminhar com Deus. Aí nós vamos crescendo em intimidade e conhecimento de Deus. É uma questão que demanda tempo na presença de Deus. Ninguém consegue desenvolver intimidade tendo uma relação de ouvir falar, tendo uma relação de, eu sei alguma coisa sobre. Não se desenvolve intimidade assim. Intimidade demanda tempo, demanda energia, demanda empenho. E desenvolver intimidade com Deus é algo que começa um dia, mas que nunca vai chegar ao seu limite, nunca vai chegar ao teto. É sempre algo que está em pleno desenvolvimento. E aí também eu me pergunto, né? Para mim, eu pelo menos não consigo entender que alguém consiga ter intimidade com Deus sem conhecimento da Bíblia, sem conhecimento da palavra de Deus, sem uma vida de oração, sem uma vida de prática devocional, sem uma vida que tenha um tempo particular dedicado a conversar com Deus diariamente. Eu não consigo entender alguém que não faça isso tendo intimidade com Deus. Difícil, pelo menos, difícil de aceitar. Pelo menos eu não considero que eu tenha intimidade com pessoas com quem eu não converso, com quem eu não convivo. Eu posso até ver uma pessoa todo dia, mas não sei nem o nome do pai e da mãe, se é casado, se é solteiro, se nada. Eu não considero que eu tenho intimidade com essa pessoa. Ela não sabe nada de mim, eu não sei nada dela. Intimidade acontece num relacionamento, né? Tem que ter relacionamento. Para ter intimidade tem que ter relacionamento. Tem uma pergunta aqui do Lucas Barão, meu amigo, que chegou aí na live também. Ele pergunta assim, acho que é uma pergunta que a gente até já respondeu, mas ele fez questão até de usar um nomezinho. Ele falou assim, um agnóstico que pratica boas obras aqui na Terra, se ele pode ser salvo. A gente já falou um pouco disso também. Pode, né? Lucas, pode. Assim que ele for salvo pela graça mediante a fé em Cristo. É o que a gente tinha comentado, né? A salvação é fruto da fé em Jesus Cristo. E essa é a forma com que cremos, essa é a forma bíblica, que é o fundamento da nossa fé, né? Então, aliás, as pessoas estão falando muito de boas obras. Gente, a salvação em Cristo, ela está aberta a todo aquele e aquela que crê, viu? Inclusive a pessoas que nunca praticaram nenhuma boa obra na vida. Inclusive a pessoas que passaram uma vida praticando coisas que não deveria fazer. Se no leito de morte ela clamar, ela crer em Cristo, no leito de morte, tal como o ladrão na cruz, ela será salva. Amém. É isso. Também não estou incentivando a sair por aí fazendo bandalheira não, hein? Paulo dando um exemplo. Isso. Não é porque nós somos alcançados pela graça que a gente vai sair fazendo barbaridade por aí, não. Paulo falou, onde superabundou o pecado, teve muito pecado, também teve muita da graça. E já isso é motivo então para a gente continuar pecando? Ele falou, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Nós não podemos negligenciar a graça de Deus para viver uma vida desgraçada. Eu diria até que alguém que tem um pensamento como esse, bom, eu já sou salvo, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, vou fazer e acontecer sem compromisso nenhum com Deus, eu recomendaria repensar essa salvação. Entra no teu quarto, ajoelha e ora, conversa um pouco com Deus lá, que o Espírito vai esclarecer coisas importantes para a sua vida. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, a pergunta do Felipe, meu primo também, nossa família aí. Eu tô falando? Felipe lá da IPB da Vila Hortência. Olha, ele pergunta uma coisa interessante, dentro da teologia da graça... As outras perguntas também foram interessantes. Sim, todas foram interessantes até agora. Ele pergunta se dentro da teologia da graça, como justificar o id, pregar o evangelho, uma vez que aqueles que são salvos já foram salvos. Falando um pouco aí da predestinação. Nossa, se a gente entrar em predestinação, que o negócio vai... Repete a pergunta. Dentro dessa teologia da graça, como que a gente justifica o id, pregar o evangelho? Como que a gente... como igreja, né, a gente vai apresentar para as pessoas, incentivando-as a aceitar esse convite. Né? Como justificar, então, se quem já é salvo, quem Deus escolheu salvar, já está salvo?
Como que a gente justifica o evangelismo? Bom, primeiro o evangelismo ele é justificável porque ele é uma ordem de Cristo. Cristo mandou que as coisas fossem feitas dessa maneira. E se Cristo mandou que as coisas fossem feitas dessa maneira, há um motivo muito sério para que isso seja feito. Outra coisa, a Bíblia nos ensina que a graça de Deus nos alcança quando nós também quando nós vamos ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E para mim, mais do que é uma obrigação e também um privilégio que Deus deu a nós de pregarmos, de evangelizarmos. Nós precisamos clamar a Deus que nos leve até aquelas pessoas que Ele escolheu para salvar, para que a gente pregue a palavra de Deus para elas e Deus converta a vida dessas pessoas. Cristo ensinou e mandou que é dessa maneira, né? Nessa relação fica aquele negócio, né? Eu aceito ou eu recebo, né? Nas nossas condições. Eu aceito a salvação ou eu simplesmente recebo a salvação? Na própria igreja presbiteriana, o pastor Augusto Nicodemos, ele usa uma figura muito interessante para falar dessa relação da salvação. Ele diz que a receber, né, ou aceitar a salvação é como se ele tivesse visto uma placa ali, né? Entre aqui. E aí quando ele entra, ele olha para trás e na mesma placa está escrito: você está aqui porque você deveria estar aqui. Uhum. Então é uma coisa que muitas vezes parece uma decisão consciente, algo que a gente chegou à conclusão que seria o melhor, mas é algo que é a forma com que Deus escolhe agir. Deus escolheu agir no mundo através daqueles a quem Ele chamou, né? Eu entendo que ao longo do tempo, infelizmente, muitas igrejas, parte do povo cristão, entendeu muito mal essa questão de predestinação, sabe, Samuel? Eles entenderam a predestinação como o seguinte, semelhante ao comentário que você fez agora há pouco. Bom, fui predestinado, eu estou salvo, pronto, estou garantido, posso aqui viver a minha vida, né? É muito triste pensar dessa maneira, né? Porque na realidade, quando nós acreditamos que os cristãos verdadeiros não perdem a salvação, tem um sentido nisso também para a própria evangelização, como se dissesse: Samuel, você, pela graça, mediante a fé em Cristo, você está salvo, meu querido, e não vai perder essa salvação. Sabe o que você precisa fazer agora? E falar dessa graça para o mundo, e falar desse evangelho da salvação para as pessoas. Não se preocupe mais com a sua salvação, porque ela está garantida. Você já está livre desse peso. Agora tem muitas pessoas aí a quem Deus quer salvar, que Deus decidiu que vai salvar e que nós precisamos pregar para essas pessoas. É uma questão muito mais de uma resposta, né? E pregar o evangelho é uma resposta, é uma reação. É algo tão bom que a gente precisa apresentar para as pessoas. Então, tudo isso que a gente falou permeia isso, né? O ID, mesmo sabendo que Deus já escolheu aqueles que são salvos. Mas eu entendo a pergunta do Felipe, muito porque há pensamentos reformados mesmo que dizem que não há necessidade da evangelização, porque de maneira ou de outra Deus vai trazer as pessoas na igreja. Eu não compactuo desse pensamento. Mesmo porque é desobediência. Né? Eu vou pular as outras perguntas aqui, porque eu quero dar o ar da graça aqui, dar um abraço à distância numa pergunta internacional. Andrezão. O André apareceu na live aí. André, querido. Nosso querido amigo André, missionário lá em Portugal, trabalhando pelo reino em terras além mar. O André, primeiro abraço, ele manda... André. Abraço, querido. Ele manda um grande abraço para todos aqui. Ele está lá no Porto, na cidade do Porto. E segundamente, conforme ele falou aqui, uma pergunta: se o sacrifício de Jesus pagou o preço dos pecados de todos, ainda devemos fazer algum tipo de sacrifício hoje em dia? Acho que passa bastante por aquilo que a gente já falou, né, sobre a questão das obras, né? Fazer um sacrifício que acrescente aquele sacrifício que Jesus fez e já nos salvou. É necessário? De maneira nenhuma, né?
sacrifício para a salvação, não. Né? Agora, o que por vezes, que talvez o André usou a expressão sacrifício, talvez eu use outras expressões, é que por vezes nós devemos obedecer a Deus, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não compreendemos, né? Então a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, e amar com amor verdadeiro não é fácil. Às vezes é o sacrifício, né? Exige muita escolha, muita perseverança, muita disciplina. A Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros, e isso também não é fácil. Perdoar, né? Declarar o culpado inocente, declarar o culpado sem culpa, não é fácil fazer isso. Nós precisamos nos esforçar para fazer isso, né? Então, sacrifício pela salvação, não, André. Agora, que muitas coisas que Deus solicita que nós façamos, nós vamos ter que nos esforçar muito para conseguir fazer. Isso aí. Então vamos estender o abraço do André também para Ana Rita. Se a Ana Rita estiver assistindo junto aí. Vocês dois mandem um azeite para mim. Só mandar vinho do Porto, não, que eu não tomo. Mande um azeite. Um azeitinho tá bom. Vamos seguir aqui, tem mais uma pergunta da Priscila. Ela faz uma afirmação, ela fala assim que já ouviu falar... Aposto que é parente sua. Eu nem vou mencionar mais, para não ficar chato. A Priscila diz que ela já ouviu falar o seguinte: eu sou salvo, mas vou pecar sempre. Afinal, eu sou um ser humano mesmo. É só eu pedir perdão que a partir daí está tudo certo. Racionalmente isso pode funcionar, né? Racionalmente, na minha racionalidade, né? Na minha racionalidade isso pode funcionar. Bom, a Priscila disse que já ouviu falar isso. Então, para a pessoa que disse isso, eu faria a seguinte sugestão, que eu costumo fazer para as pessoas. Fala assim, você tem uma ideia, você tem um pensamento, você tem uma crença, coloca ela à prova na Bíblia. Não tenha medo da Bíblia, a Bíblia é a nossa amiga, né? Então eu creio que já que eu sou salvo, eu posso continuar pecando e depois eu peço perdão, como se o perdão não fosse uma necessidade de coração quebrantado diante de Deus, apenas um ritual, né? O ritual eu chego diante de Deus e falo assim, eu peço perdão por aquilo que eu fiz. Davi lá no Salmo 51 responde isso, que o coração aceito por Deus em arrependimento é o coração quebrantado e contrito, né? Então a sugestão que eu dou para quem acredita dessa maneira é um direito de cada um acreditar no que quer. Coloque a tua crença à prova na Bíblia. Experimenta a tua crença na Bíblia e veja se a Bíblia vai concordar com isso que você está dizendo. Não um pedacinho de versículo, não um versículo ou outro, né? Experimenta, pega a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, experimenta a tua crença nela. Se ela não for aprovada pela Bíblia, ela não é verdadeira. Exato. É que a gente tinha falado, né? Um tipo de pensamento, uma afirmação como essa, primeiro que não é fruto de alguém que a gente pode dizer, bom, esse está realmente ligado em Cristo, né? Porque pelos frutos conhecereis a árvore, né? Jesus Cristo já mencionou algo parecido? Eu acredito que não. Eu já li a Bíblia algumas vezes e não é algo característico de Jesus Cristo. Para começar, a experiência da salvação deve ser uma experiência que nos leva a ficar enojado com o pecado. Deve ser uma experiência que deve nos levar a não ter mais prazer permanente no pecado. Nós pecamos, nós erramos, de fato a pessoa está certa. Nós somos seres humanos, nós erramos. Vai continuar, infelizmente. Permanecer no pecado, pecar, esse pecado contumaz, esse pecado que desafia a Deus, prova na Bíblia. Prova na Bíblia. Vamos lá, seguir aqui, nós temos mais algumas perguntas. Uma pergunta do Bruno. Brunão aqui, nosso irmão, ele pergunta o seguinte: por que muitas igrejas, então, a gente já falou tanto sobre obras e graça, né? Então por que algumas igrejas ensinam que a salvação é resultado de boas obras,
ou de boas ações, né? A gente até tinha comentado um pouco antes de começar a live, né? Que de maneira nenhuma o nosso objetivo é entrar no mérito do que outras igrejas ensinam, outras religiões, outras ideologias ensinam, mas sustentar o que a gente acredita, né? E o que a gente acredita é que a salvação é fruto da graça de Deus, é o Deus por própria decisão vindo ao nosso encontro sem que haja em nós nada a oferecer a Ele. E as obras são consequência de um coração que foi alcançado por Deus, que entende quão precioso é isso e a partir disso começa a oferecer ao mundo, às pessoas, as boas ações, as boas obras. Por que algumas igrejas talvez façam uso desse mecanismo? Eu entendo que o ser humano é muito apegado, né, ao que eu sou responsável. Bom, eu preciso trabalhar para colocar o pão em casa, eu preciso me esforçar para ter um aumento, a meritocracia está encravada na realidade do ser humano de uma forma que a gente projeta isso para Deus. Então, se para eu ganhar um bom presente no final do ano, eu tenho que ser uma criança boa durante o ano todo. Para que eu não seja castigado pelos meus pais, eu tenho que obedecê-los. Para eu receber minha mesada, para eu poder ter coisas, eu preciso oferecer outras coisas. A gente aprende durante a vida toda que a gente tem que fazer por merecer, né? Exato. Tem que fazer por merecer as coisas. E são relações humanas. As relações humanas são dessa maneira, né? Nós, enquanto seres humanos, escolhemos nos relacionar dessa maneira. Mas Deus decidiu se relacionar conosco de uma outra maneira. Eu entendo quantas vezes as pessoas usam o texto lá da carta de Tiago, isolado, quando Tiago fala que a fé sem obras é morta, né? Mas não pode isolar esse texto. Esse texto tem que estar junto de outros textos. Ao mesmo tempo que você tem a carta de Tiago fazendo essa afirmação, e não é uma afirmação contradizendo tudo que os outros escritores disseram, né? É preciso contextualizar, ler o texto todo, ler a carta toda, em conjunto com outros textos bíblicos. Mas, se há um texto que diz isso lá, há uma infinidade de outros textos que dizem que não, que é pela graça mediante a fé em Cristo. E aí quando você vai ler Tiago, aí que você entende, é pela graça mediante a fé em Cristo, o que valida a fé, o que torna a fé viva, então são obras bem feitas, né? Que aí a Bíblia também colabora com isso, confirma isso, né? A fé sem obras é morta, né? Então eu fui salvo pela graça mediante a fé em Cristo, e uma prova de que a minha fé é viva são as boas obras que eu faço. Exatamente. Isso aí. Tem uma outra pergunta aqui do Tiago, cara. Pergunta sobre galardão. Olha lá, hein? Tiagão resgatou o assunto da década de 80, esse assunto aí. Como explicarem o que é galardão no céu? E agora, hein? Galardão no céu. Tá querendo receber um prêmio lá, hein, Thiago? Tá querendo construir uma casinha, né? Tá colocando os tijolinhos lá, né? Eu gosto de um texto, eu não vou lembrar exatamente onde está, mas está na Bíblia. É quando a Bíblia diz que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Deus, ele oferece, Deus, ele dá, Deus, ele é abundante em abençoar as nossas vidas. E, nossa, nós somos prova disso, eu sou prova disso, eu me conheço, eu sei quem eu sou, o que eu faço, e nada do que eu tenho é mérito nenhum, é Deus me dando, me abençoando, e é perceptível que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele nos dá. Essa palavra, né, galardoador, é abençoador, que mantém. E a pergunta do Tiago relacionada a céu, né? Poxa, eu entendo que Deus nos abençoa tanto aqui enquanto vivos na terra, que Ele não vai parar de nos abençoar, de nos galardoar também no céu. Com relação à questão do galardão, já ouvi essa pergunta muitas vezes, já fiz essa pergunta muitas vezes, né? Agora, esse é o entendimento de quando nós chegarmos lá no céu. Pelo menos eu entendi o Tiago nesse sentido. Seria o entendimento de quando nós chegarmos lá no céu,
que vai haver uma espécie de premiação. Né? Muitas pessoas acreditam dessa maneira, né? Que chegando lá no céu vai haver o galardão, a premiação para as pessoas lá. Bom, se Deus prometeu que alguém vai receber alguma coisa, vai receber. Agora, para saber o que é que nós vamos receber lá no céu, você teria que ter ido lá no céu. E a gente não foi. Então nós só vamos descobrir que galardão é esse, se tiver, quando nós chegarmos lá. Chegamos lá. Qual o prêmio que Deus vai me dar lá? Não sei. É o que a gente estava falando um dia desses, né? Se a gente conseguisse, com a nossa mentalidade limitada, né? Se a gente conseguisse vislumbrar, criar na nossa cabeça, imaginar o que é o céu, como será desfrutar plenamente da presença de Deus, se a gente conseguisse imaginar, não ia ser tão bom assim. Porque se cabe dentro dessa imaginação aqui tão pequenininha, então não é tão bom. Então é algo que eu acredito que está muito além e é uma esperança para nós. Está muito além do que a gente pode descrever. Eu acho que se eu tentasse dizer para o Tiago exatamente o que é isso lá no céu, Deus lá da glória ia ouvir isso e ia falar assim, mas é um ignorante. Não é nada disso. Quem que esse cara está fazendo aí? Nada disso, né? Quem é você na fila do pão? Ó, tem mais uma pergunta que o Lucas mandou aqui. Deixa eu perguntar para o meu diretor aqui, quanto tempo que a gente tem ainda? Quanto tempo temos mais ou menos, diretor? Tá bom. Rapaz, voa. Pessoal, o tempo passa muito rápido, daqui a pouco também a gente vai começar a partir para o nosso encerramento. Mas vamos lá, pergunta do Lucas. Ele diz assim, se nós podemos responder, por que alguns irmãos são mais provados do que outros? Existe aquele ditado que fala que Deus dá o peso que cada um aguenta. Existe um ponto na Bíblia que explica um pouco isso? São duas perguntas em uma, né? Então, primeiro, por que será que algumas pessoas sofrem mais provações do que outras? Não é fácil essa aí não, Lucão? Olha, pensando o que, cara? O sofrimento é uma das coisas mais democráticas que eu já vi na vida. O sofrimento pega todo mundo. Ricos e pobres, de todas as raças, de todas as cores, de todas as condições. As pessoas sofrem. As pessoas sofrem. E as pessoas sofrem de maneiras diversas, né? Então, eu não sei se o que ele está querendo dizer com algumas pessoas serem mais provadas do que outras, se são essas provações, assim, entre aspas, visíveis, sabe? Que a gente fica sabendo, tipo assim, puxa, a pessoa não consegue parar no emprego, ela arruma um emprego, sai, arruma outro, sai. Puxa, parece que a coisa no casamento nunca anda, a gente ora, o casamento não anda, o casamento do outro ali caminha, né? Então, mas eu não me atrevo, assim, não é que não me atrevo, porque também como eu lido muito com questões de emoções em clínica, de terapia, eu conheço muita gente que não tem tantas provações, assim, dessas provações que a gente diz que são comentadas, mas o mundo interno delas é solitário, é triste, né? Então, o sofrimento, ele é fruto do pecado nas nossas vidas, né? Jesus diz que aqui, no tempo que nós passaremos aqui, nós teremos aflições. Então, de uma forma ou de outra, todas as pessoas têm aflições. De uma forma ou de outra, todas as pessoas são provadas. É que algumas provações ficam muito aparentes. Sim. Outras ficam muito solitárias. Você como falou o sofrimento como fruto do pecado, né? Entendam que não é o que o pastor quer dizer, e eu conheço ele, eu posso afirmar isso. Ele não quer dizer que por causa de um pecado específico que cometemos, vamos ter algum sofrimento. Não seria evidente que isso pode acontecer, porque toda ação tem uma reação. Mas o que eu acredito que o pastor do famoso dizer pecado lá do Gênesis é a realidade do pecado, né? Nós vivemos em um mundo que é caído, que se afastou de Deus. E como fruto dessa realidade de pecado está o sofrimento no mundo. É um mundo que sofre.
Nós estamos passando isso em todos os É aspectos. um mundo que sofre, como eu moro nesse mundo, eu sofro também. Exato. Mas entendo que algumas pessoas têm alguns sofrimentos que todos ficam sabendo que são muito tristes também, mas outros têm muito sofrimento que as outras pessoas não ficam sabendo e são terríveis. Eu entendo que isso passa também por uma questão bem pessoal, né? Porque às vezes o que causa sofrimento em uma pessoa não vai causar o mesmo sofrimento, com a mesma intensidade em outra, né? Isso também tem a ver com como cada um lida com aquela questão, né? Eu creio que nós, que somos cristãos, aqueles que já receberam a Cristo, que têm um sustento de fé nas suas vidas, nós sofremos. Nós sofremos a perda de um ente querido, nós sofremos a perda de um emprego, nós sofremos a falta de um mantimento em casa, nós sofremos com o coronavírus, como todo mundo está sofrendo. E a questão é que nós temos a quem recorrer durante esse sofrimento. Talvez outras pessoas que passem pelas mesmas situações que nós reajam de formas diferentes, né? Não demonstrem, não queiram demonstrar, tenham vergonha e não tem talvez a quem recorrer, né? Agora, um outro ponto também, Lucas, com relação à expressão provação que você usou, meu irmão, por mais difícil que seja de acreditar na hora da provação, que a provação dói, a provação ela é difícil, mas por mais difícil que seja, difícil acreditar nisso nesse momento, quando Deus permite uma provação na nossa vida, não é para nos destruir, é para nos fortalecer, para nos aproximar dele. Mas é muito difícil entender isso no momento, né? Isso é algo que nós vamos entender mais para frente. Mas se Deus permitir uma provação, é diferente de tentação. A tentação é do inimigo e veio para destruir a nossa vida. A provação é para nos fortalecer enquanto cristão e melhorar a nossa busca de intimidade com Deus. Deus não quer nos destruir, Ele quer nos edificar, fortes, vencedores em Cristo. Vamos ver se a gente consegue seguir na pergunta do Lucas, que é uma pergunta em duas partes. Ele fala assim, que existe um ditado que fala que Deus dá o peso que cada um aguenta. Existe alguma coisa na Bíblia que explica um pouco esse ponto? Eu até fiz questão de dar um Google aqui, porque tem um versículo, né, bíblico que fala sobre isso. 1 Coríntios 10 diz no versículo 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Talvez esse ditado seja uma releitura desse versículo. Isso. Num outro contexto, né? Querendo dizer sobre... Aqui o versículo fala sobre a tentação, né? Sobre talvez suportar algo que vá te fazer cair, né? Então Deus não nos coloca numa situação dessa. Isso não é de Deus. Mas talvez no que o Lucas diz do ditado, né? Uma releitura popular para uma outra situação, talvez. O que eu penso, um pouco com relação a isso é o seguinte: olha, se o tentador que quer destruir as minhas vidas, ele não tem autorização de Deus para nos tentar além da nossa suportabilidade, e que junto com essa tentação, como Paulo disse em Coríntios, Deus nos oferece um caminho pelo qual nós podemos fugir dessa tentação. Ora, se Deus não permite que as tentações sejam além das nossas forças e nos oferece um caminho de fuga dessas tentações, quanto menos ainda as provações teriam a finalidade de nos destruir. Exato, exatamente. E mesmo porque a nossa força, né, ela está firmada em Jesus Cristo. Se qualquer outra coisa que nos faça cair, que nos venha derrotar, tem essa capacidade sobre nós, ela seria mais forte do que Cristo. E não cabe isso na nossa fé, né? Esse entendimento. Paulo, falando sobre a vida dele, ele fala de toda a provação, de todo o sofrimento que ele teve na vida e de quanto isso tudo aproximou ele de Deus, né? É isso aí. A história de Jó, eu estou lendo o livro de Jó agora novamente, e para a gente não se prolongar muito nessa questão, leia o livro de Jó. O livro de Jó É, eu vou ler a última pergunta aqui, pessoal, para a gente caminhar para o nosso encerramento.
Tem bastante outras perguntas? Tem mais uma só, mais uma pergunta, é a última. Se entrar mais perguntas, aí a gente faz outra responde numa próxima, não tem problema, tá tudo arquivado aqui. A pergunta do Wilson, também nosso presbítero aqui da igreja. Abraço, Wilson. Grande Wilson, ele pergunta assim, ele fala, Jesus fala em Lucas 19:9, que houve salvação nessa casa a Zaqueu. A graça depende de Deus. Na verdade não é uma pergunta. O Wilson está colaborando com a gente aqui. Muito obrigado, viu, Wilson? A graça depende de Deus. Mais uma vez, esse tema que nós conversamos aqui também é o tema da nossa escola dominical. Então, domingo, 9h30 da manhã, estará disponível nos nossos canais. Gostaria de agradecer muito a todos que participaram. Gostaria de agradecer ao pastor Marcelo, ao Bruno que está atrás das câmeras aqui. Vocês não podem ver ele, mas o cara está fazendo um trampo animal com a gente aqui. A gente agradece muito a participação de todos. Deixar um abraço para todo mundo aqui. Aquela hora eu mencionei o Zé, daí ele fez questão de colocar lá o Zé e a Marilza. Eles estão usando o mesmo Facebook. Marilza. Então, abraço para o Zé, para a Marilza, para todo mundo que participou, para a galera que mandou perguntas. A gente espera ter respondido a contento. E, pessoal, vocês podem entrar em contato com a gente o tempo que quiserem. A gente tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Em breve a gente está divulgando o nosso site também. O nosso canal no YouTube tem bastante conteúdo já. Vão procurando lá e, se precisarem, podem falar com a gente. Se Deus quiser, logo logo esse tempo vai passar e vocês vão poder nos encontrar pessoalmente aqui. E também contar para vocês que se qualquer um de vocês pensa diferente disso tudo que nós falamos aqui, nós estamos totalmente disponíveis para, num diálogo respeitoso e amoroso, conversar. A gente quer te ouvir, a gente quer saber sobre o que você pensa, né? E quando a gente estabelece um diálogo respeitoso, um diálogo amoroso, todos nós crescemos juntos. Então, eu penso diferente de vocês. Nós estamos aqui, estamos para conversar, para crescer juntos, tá bom? É uma coisa importante, né? A gente não acha que só existe salvação aqui na nossa igreja. Não. A gente não acha que só existe salvação da forma com que a gente convive aqui. A salvação pertence a Deus. A salvação é uma graça de Deus. A gente confia totalmente que todos aqueles que Ele quer, Ele vai salvar. Aqui ou qualquer outro lugar. Tá bom? Bem. Pessoal, um grande abraço. Aguardamos vocês nas próximas.